Olá, alunos da Finclass, meu nome é Betina Roxo, sou estrategista de investimentos e sócia da XP Inc. Eu invadi o YouTube da Finclass para te dar os 5 passos que você precisa para começar a investir direito em 2022 e ter um baita de um sucesso. Mas antes de te falar esses 5 passos, aproveita, já dá o like aqui e compartilha com todos os amigos, porque você não quer atingir todos os seus objetivos sozinho, né? Então chama os amigos e as amigas para participar. Então, primeiro passo, faça sua anamnese financeira. Ou seja, organize suas finanças. Não adianta nada você começar o ano já gastando adoidado como você tinha gastado e ficar falando que nunca sobra dinheiro para investir. Chega, ano novo, vida nova. Então, antes de mais nada, entenda quais são os seus gastos. Tem vários jeitos para fazer isso, cada um tem uma preferência, mas tem um jeito que eu acho que é o jeito que funciona, independente da onde você colocar, que é anotando as suas despesas e anotando quanto você tem para gastar com essas despesas. Eu vou usar aqui a planilha da Finclass de organização financeira para te mostrar como funciona a lógica desse raciocínio. Bom, aqui nessa aba mensal você já coloca as suas despesas. Então já é um monitoramento de todas as suas despesas, essenciais, lazer e investimentos, né, se você já começou. Essa outra aba aqui de orçamento é uma aba importantíssima para os próximos passos e para você melhorar toda essa relação que você tem com o dinheiro e investir cada vez melhor consequentemente. Então você coloca aqui quanto que você ganha. Se você tiver alguma dívida, você coloca aqui também, para você entender quanto que é realmente seu sem essas dívidas. Aqui no tipo de fluxo, você divide qual que é o percentual para cada um desses fluxos. Com isso, automaticamente você vai saber quanto você pode gastar com cada uma dessas atividades, desde as necessidades básicas, à reserva de emergência, ao o seu investimento para liberdade financeira. E aqui é o acompanhamento. Com essa aba, você pode analisar como foi o seu mês em relação ao planejado e o seu gasto efetivo. Então, exemplo, lazer. Você tinha planejado 120, gastou 200, estourou o orçamento. Precisa rever isso para o próximo mês. Por que rever esses gastos? Lógico, para você ficar dentro do que você tinha planejado, mas também para executar esse planejamento de forma eficiente. Então, no próximo mês, você já vai saber onde você tem que gastar menos ou onde você precisa realocar essas despesas. Feito isso, um passo muito importante, que talvez até seja mais importante antes de tudo, que é a mentalidade. Muita gente já começa pensando no que ela vai gastar no mês para depois pensar nos investimentos. Vamos aproveitar que a gente está começando um novo ano para mudar esse pensamento também. Começar pensando antes no seu investimento para depois no quanto você vai gastar. E com isso fica muito mais fácil você executar esse plano que você organizou nessa planilha de controle de orçamento. Então, feito ali o controle de gastos, sua organização financeira, você já sabe quanto você deve ou não gastar e já pensa também nos seus próximos gastos. Mas o passo 2 para realizar todos esses objetivos e começar a investir de um jeito certo e com sucesso é mudar a sua mentalidade. Muita gente acredita que primeiro ela precisa pensar quais são os gastos dela e o que sobra ela usa para investir. Mas aproveita que o ano está começando, ano novo, para já ajustar essa chavinha na sua cabeça que vai ser essencial para você começar a investir de um jeito muito eficaz, que é pensar antes o quanto você quer investir para depois usar o restante desse dinheiro nos seus gastos. Passo 3, continuando tudo isso. Você já mudou sua mentalidade, já organizou suas finanças. Agora você precisa do operacional. Onde você faz isso? Abrir conta numa corretora é super importante para isso, porque é o lugar que vai te conectar a uma prateleira de produtos de vários tipos de investimentos. Você pode fazer isso através do seu banco, mas é muito legal ter também uma conta numa corretora para ter mais amplitude nos tipos de investimentos. Pode ser na XP, na Rico, que tem vários investimentos super interessantes e que se adequam a cada tipo de objetivo e a cada pessoa. E você pode ter algumas dúvidas sobre a corretora. Corretora é algo seguro? Sim, as corretoras são instituições reguladas como os bancos. E se a corretora quebra, o que acontece? Bom, lembrando que a corretora é uma intermediária entre você e os seus investimentos. Quem é o guardião dos investimentos continua sendo a B3. Então, você está seguro. Precisa ir em algum lugar para abrir conta na corretora? Hoje em dia não, hoje tudo online. Então, é prático, fácil e rápido. Indo então para o passo 4, começando de fato a investir. Você já tem ali o lugar para investir, já sabe quanto você vai investir, mas
qual tipo de investimento você escolhe para começar a investir? Antes de mais nada, reserva de emergência. É super importante, antes de escolher vários tipos de investimentos, que você tenha ali sua reserva de emergência, como o nome já diz, caso alguma emergência aconteça. A reserva de emergência é tipo o seguro de um carro. Você não paga o seguro desse carro depois que você bate o carro. Então você paga o seguro antes de bater o carro. E você pode nunca bater o carro, que é o ideal, mas você tem ali aquela segurança. E a mesma coisa para reserva de emergência. Se acontece alguma coisa, você tem aquele valor para te ajudar a pagar as contas nos próximos meses. Esse montante varia de pessoa para pessoa, mas é legal pensar num montante que vai te ajudar a pagar as contas pelo menos por 6 meses a 12 meses. Isso também depende do tipo de emprego que você tem, do seu estilo de vida e de quão conservador você é. Mas o que a gente gosta de pensar é multiplicar o seu gasto médio mensal, aqueles gastos que você tem que pagar, os obrigatórios, por 6 a 12 vezes. E aí você sabe qual que é esse montante para reserva de emergência. E quais são os tipos de investimentos ideais para reserva de emergência? Eu diria que são 3. O Tesouro Selic, que é um título do Tesouro super seguro, e muita gente acha que a poupança é mais segura. Não, a poupança não é mais segura que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o título mais seguro, com liquidez, ou seja, você precisando desse dinheiro, você consegue resgatar rapidamente e por isso te dá bastante segurança para a reserva de emergência, de novo, caso uma emergência aconteça. Outro tipo de investimento é o Trend DI, que é uma combinação de títulos como o Tesouro Selic, mas que você tem essa facilidade também de investir ali com liquidez diária, de novo, quando você precisa resgatar, você pode resgatar, e a um valor super baixo, você pode ir compondo aos poucos essa sua reserva de emergência. E por fim, outra opção é um CDB que renda pelo menos 100% do CDI com liquidez diária também. A liquidez diária é muito importante porque quando acontece uma emergência, você precisa desse dinheiro rapidamente. E o CDB de liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI, é comparável com esses outros investimentos que eu falei, e é como se você estivesse emprestando dinheiro para uma instituição financeira e recebendo um rendimento em troca. Um ponto super importante, a reserva de emergência não é um investimento que você tem que pensar em ganhar muito, é um investimento de segurança. Então, muito mais do que rentabilidade, é importante ter previsibilidade e a tal da liquidez, que eu já falei várias vezes, que é justamente essa rapidez para você conseguir esse dinheiro, caso você precise pagar algo com urgência. E o passo 5, para fechar tudo isso e você começar a investir muito bem em 2022, é separar uma parte desses seus investimentos para outros tipos de investimentos menos previsíveis, mas que possam render mais para você. Mas, de novo, a reserva de emergência é sua prioridade. Não dá para começar a fazer nada sem montar a sua reserva de emergência, porque ela também vai te dar segurança mental e para o bolso, né? Óbvio. Mas a reserva de emergência pode ser montada aos poucos. Se você separa ali aquele montante que você tem para investir, mais da metade dele para compor a sua reserva de emergência e sobra um pouco para você colocar em outros tipos de investimentos, com um prazo mais longo, que tenham menos previsibilidade, mas que você pode ir conhecendo aos poucos, é legal. Porque assim você já vai vendo investimentos que rendam mais, te animam e quem sabe você não aumenta essa parcela de investimentos e, consequentemente, diminua a parte dos gastos, ganhando cada vez mais, porque investimento é assim, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas como experimentar outros investimentos? Quando a gente fala de investimentos, não tem uma receita de bolo para todo mundo, mas tem uma regra que é muito importante, que é a diversificação. E para experimentar, muita gente acredita que você precisa escolher uma ação ou um determinado investimento, um tipo de ativo, mas não. Você pode, através de fundos, começar a investir com diversificação essa parcela que você está conhecendo e experimentando, ou também ETFs. Um ETF é como se fosse uma cesta, que só em uma aplicação que você consegue ter acesso a vários tipos de investimentos que estão ali naquela cesta e você não precisa escolher um a um. Então, facilita bastante para quem está conhecendo. Um exemplo seria o BOVA11, que replica o Ibovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil e é composto por várias empresas super robustas de vários setores. Então, você não precisa escolher uma dessas empresas. Aplicando nesse tipo de investimento, você já tem acesso a todas elas desse índice. Esse foi só um exemplo, mas nunca se esqueça da diversificação, tanto das mais variadas classes de investimentos, como também geográfica. Você pode investir fora do Brasil também, o que ajuda muito na composição da sua carteira. E agora que eu já te passei os 5 passos principais, eu vou aproveitar que é ano novo e eu quero que você comece de uma vez por todas e vou te falar um passo extra,
continue a sua jornada de conhecimento, porque quanto antes você conseguir aprender e investir, vai ser muito melhor para você e principalmente para o seu bolso, e eu posso te provar. Fazendo uma simulação aqui de investimento inicial de R$10.000, com investimento mensal de R$100 e duas rentabilidades diferentes, uma de 10% por ano e outra de 11,32%, uma diferença aí de 1,3% entre elas, essa diferença pode parecer muito pequena, né, de 10% e a outra de 11,32%. Mas no longo prazo, essa diferença é gigante. Pensando em 50 anos, a gente está falando de uma diferença de quase R$2 milhões que você deixa de ganhar. Por isso, entender quais são os tipos de investimentos e quais são os mais interessantes, principalmente para você atingir os seus objetivos especificamente, pode fazer muita diferença olhando para frente. Então, só para fechar, primeiro passo, organize as suas finanças, faça o seu controle de orçamento. Segundo passo, mude a sua mentalidade. Primeiro invista, depois gaste. Terceiro passo, abra conta numa corretora para ter acesso aos mais variados tipos de investimentos. Quarto passo, monte a sua reserva de emergência. Quinto passo, comece a investir em outros tipos de ativos, sempre com diversificação. E não se esqueça que quanto mais você aprender, mais você vai investir de forma inteligente e potencializar os seus ganhos. Na Finclass tem várias aulas para você continuar essa trilha de conhecimento e investir cada vez melhor. E já aproveita e deixa aqui o comentário para falar qual o próximo vídeo vocês gostariam de assistir na Finclass. Não percam as minhas aulas na Finclass e se vocês quiserem que eu volte, deixa aqui também nos comentários. Tchau!